E aí é interessante notar o seguinte: o Bush filho se elegeu nos anos 2000, prometendo uma política externa mais humilde e queria dar ênfase à cooperação com a América Latina. E a primeira viagem do Bush foi ao México. E ele fala um pouco de espanhol, etc. Ou seja, era pessoalmente, genuinamente interessado em América Latina. E acabou invadindo o Afeganistão e o Iraque, depois do 11 de setembro. Obama se elegeu prometendo menos guerra e acabou interferindo militarmente, apesar de não enviar tropas, mas no Iêmen, na Líbia, derrubou o Gaddafi, aumentou a presença de tropas no Afeganistão. E o Trump também se elegeu assim e acabou atacando o Irã. E aí existe um debate interessante sobre por que isso acontece. E, obviamente, pode ter um lobby da indústria militar, etc., que constantemente fala sobre a necessidade de aumentar gastos militares, etc. Uhum. Isso, sem dúvida, tem. Mas os Estados Unidos também estão protegidos militarmente. Então, vamos supor que aquilo vai se Perfeito. tornar num segundo Vietnã. O risco do Irã atacar os Estados Unidos é zero. Ou seja, pode ter um ataque terrorista, mas não vai haver uma invasão iraniana contra os Estados Unidos. É praticamente impossível invadir os Estados Unidos. Por quê? Ela tem o Atlântico de um lado Uhum. e o Pacífico do outro. Isso cria uma situação meio perversa em que você pode cometer erros terríveis. Ou seja, você não paga um preço. Ou seja, se antigamente você invadia um país e se deu mal, esse país não te derrubaria apenas. Eles iam anexar o seu território. Ou seja, havia um risco real de você deixar de existir como Uhum. país. Ou você, a sua população sofrer, as suas cidades serem decimadas. A Alemanha, por exemplo, invadiu a União Soviética e, em resposta, a União Soviética invadiu a Alemanha. Os Estados Unidos nunca vão enfrentar esse tipo de desafio porque estão protegidos pela Uhum. geografia. Então, um dos motivos que explica por que os Estados Unidos se metem nessas guerras é porque, no fundo, o cidadão americano geralmente não paga um preço muito grande. E agora vem a pior parte. Antigamente, até no Vietnã, pagava um preço alto. Agora, com drones, não vai ter mais humanos envolvidos nisso. Então, a minha preocupação é que daqui a 10 anos o futuro presidente americano vai de novo se meter, porque quem luta vão ser robôs e drones. Então, e viralizou uma entrevista na semana passada, que agora os Estados Unidos está de férias, né, nas férias de Páscoa. Aí eles entrevistaram jovens na praia Uhum. da Flórida e perguntaram assim, o que você acha da morte do Ayatollah, que tal, que da guerra no Irã? E os jovens falam, a gente nunca ouviu falar, o que é Ayatollah? O que é Irã? Caralho, que Nunca ouviu falar. bizarrice, mano. Então, assim, o Que impacto coisa. econômico é notável, mas é muito menor do que o impacto econômico sobre a Ásia, sobre a China. Então, a China, as pessoas, a China vai atacar, você me perguntou, a China tem planos de dominar, ela é muito mais vulnerável. A China precisa importar alimentos, por exemplo. Os Estados Unidos é totalmente autônomo no âmbito alimentar, produz o suficiente interno para se alimentar e tem autonomia energética. Então, na pior das hipóteses, vamos supor que Hormuz está fechado, o preço vai para 200 mil, $200. Na pior das hipóteses, os Estados Unidos têm petróleo suficiente para manter sua economia. Uhum. Enquanto na China, você não pode cometer erros estratégicos graves, porque isso pode causar uma fome no seu país, entendeu? Uhum. Então tem essa independência que, a princípio, é uma grande vantagem americana, mas que leva presidentes a assumirem riscos desnecessários. Tu acha que num cenário prolongado de guerra, com o petróleo chegando aí próximo dos 200, qual que é o preço mais alto historicamente? Rapidinho. É, você sempre precisa ajustar pela inflação, ou seja, Aham. o preço ainda não alcançou níveis comparáveis com os anos 70. Aí Tá, realmente tá você bom. chegava nessas alturas que levou à escassez. E o é, nossa grande medo é chegar em níveis 200, assim, comparáveis. isso. Isso. Aí é, Vamos dizer que chega nisso daí por um período extenso, acaba sim. se arrastando por mais tempo que o Trump. Bom, pensando que vai ser o Trump. Tu acha que existe o Trump é maluco o suficiente para estatizar a empresa de petróleo americana, cara? Não, o que vai acontecer nesse caso é
É que, na verdade, mesmo estatizando, como o preço é global, você, na prática, ainda teria que subsidiar o petróleo, porque Mas ele mesmo não. estatizando, você pode ganhar muito dinheiro vendendo o seu petróleo para fora. Perfeito, mas se eu sou Mas um Estado, eu no quero. caso, claro, no caso de vamos dizer, num grande confronto, etc. Aham. Mas eu não acho que isso seria o caminho. O que provavelmente acontece é que os bancos centrais, porque isso causa uma inflação tremenda, vão ter que elevar as taxas de juros. É, o Trump já sabe, todo mundo sabe que o plano de reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos foi totalmente congelado, ou seja, não tem mais condições em Aham. função da guerra. Você tem uma estagflação, provavelmente uma recessão global, um aumento da inflação e uma derrota histórica do Partido Republicano nas eleições de meio Aham. mandato e um aumento do risco de um impeachment de Trump nos 2 anos que lhe restam. Mas aí isso só pode levar a uma remoção dele se os republicanos também perderem a maioria no Senado. Porque nos Estados Unidos, o presidente pode sofrer impeachment, mas ele se mantém no poder. Ele só precisa sair se o Senado americano também aprova o impeachment. Então, Trump já foi impeachado 2 vezes e não teve impacto sobre ele. Aham. Então, assim, aí a gente está numa situação muito ruim. A médio, longo prazo, isso vai acelerar tentativas de países a depender menos de petróleo e mais de energia renovável, né? Porque você percebe que está associado um risco geopolítico à dependência de energia fóssil. Então, países que têm energia renovável, etanol, seja o que for desse tipo, se conseguem se proteger um pouco melhor dessa situação. Mas eu também queria dizer o seguinte: como a gente viu aqui agora, o Bush se meteu em guerras assim, Obama, Trump. Então é preciso também não fulanizar e dizer, só o Trump sair do poder e tudo vai estar bem. Assim, existem questões estruturais e duas são importantes. Primeiro, os Estados Unidos têm o que alguns chamam de vício em se envolver em conflitos desse tipo. Como a gente disse, tem um poder militar tão vasto que nos Estados Unidos tem um ditado que é: quando você tem um martelo gigante, tudo parece um prego. Assim, qualquer problema, você vai lá e manda os militares. É uma é um problema porque se você tem as melhores forças armadas do mundo e um país te incomoda, você sempre, de alguma forma, vai pensar sobre a, a opção militar. Enquanto Aham. se você é o Brasil e você tem um problema com o país, você precisa optar pela negociação. O Brasil, por exemplo, tem uma ótima relação com todos os seus vizinhos. Por quê? Porque não tem a capacidade de invadir e anexar. Não tem. Então precisa envolvê-los e apostar no treinamento técnico dos diplomatas para vencer uma negociação sem o uso da força. É, então, o que tem isso. Então, eu não tenho esperança. Eu acho que o próximo presidente pós-Trump vai se eleger prometendo menos envolvimento militar, como tantos outros, e provavelmente acaba se envolvendo de qualquer jeito. Tá certo? Entendi. Isso está contratado. Mas, além disso, agora a gente está em uma outra situação. Os Estados Unidos, apesar de todos os seus problemas no Vietnã e outros lugares, tinha lá atrás uma capacidade muito maior de se impor militarmente do que tem hoje. Porque, veja, o Irã pode ter uma boa chance do Irã não só resistir, mas sair empoderado desse Aham. conflito. Por quê? Porque tem outras grandes potências que vão financiando agora, né? A Rússia vai apoiar o Irã, etc. Ou seja, é, com o poder militar mais distribuído no mundo, os Estados Unidos já não conseguem mais vencer facilmente, né? Numa questão de dias, como era o caso, por exemplo, da guerra contra o Iraque nos anos 90, não a segunda, mas a primeira. Aham. Então, num sistema multipolar, você vai ter guerras assim com mais frequência. E eu acho plausível que daqui a 10 anos você tem a guerra na Ucrânia, talvez passou por uma série de cessar-fogos, mas no fundo continua. Você tem várias guerras no Oriente Médio, na África e talvez uma guerra envolvendo países da Ásia. E aquilo vai ser meio que o novo normal.